Ya. Este aqui é período. Estou a ver as pessoas a entrar. Ora bem, nós abrimos agora a sala, estou a ver os convidados a entrar, a seguir uns aos outros, mas para não estarmos à espera, eu vou iniciar esta sessão. Antes de mais, muito boa tarde àqueles que nos estão a seguir à distância e queria desde já cumprimentar também os nossos colegas que se dispuseram a participar neste webinar que assinala o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. A engenheira Pilar Baialina, vice-presidente do Conselho Diretivo da Região Norte, a engenheira Isabel Lança, secretária do Conselho Diretivo da Região Centro, a engenheira Helena Col, vice-presidente do Conselho Diretivo da Região Sul e presidente em exercício, a engenheira Teresa Costa, presidente do Conselho Diretivo da Região dos Açores, e a engenheira Beatriz Jardim, vice-presidente do Conselho Diretivo da Região da Madeira. Para isto também para vos dizer que no que toca ao género e no que toca à precariedade, a Ordem dos Engenheiros dá cartas, porque inclusive não estava em aplicação a lei e nas últimas eleições fizemos questão em que as listas incorporassem a representatividade que temos aqui hoje e que nos permite facilmente ter um painel de excelência, com pessoas de excelência e com pessoas que dizem muito. Ora bem, hoje como estamos a assinalar-se o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, e acabámos de ter um webinar muito participado, teve aqui na Ordem, sou Ministro do Ambiente, um webinar também que foi muito interessante, acho eu, com uma larga assistência e sempre constante, e portanto vamos entrar no segundo, e para assinalar um dia especial. A mulher na engenharia, não vou estar a falar disso, porque eu custa um bocado falar destes temas, que ainda há bocado eu estava ali a falar, só havia uma senhora no outro webinar, que nem sequer era engenheira. Eu sou daqueles que me habituei a trabalhar com mulher sempre, e eu praticamente nunca notei as diferenças que muitos apontam e muitas apontam, e mais ainda até tive chefes mulheres, fui chefiado por mulheres, chefiei mulheres, e portanto direi que eu constituo até uma exceção à regra. A verdade é que, na verdade, tal como em outras áreas, na engenharia, as mulheres tiveram papéis diferentes, tiveram papéis desde serem raras, e daí a importância, e até na altura era a surpresa com que se falava de uma mulher engenheira. Depois começaram realmente a frequentar os cursos de engenharia, e na minha altura também já havia muitas mulheres, bastante, mas muitas, no técnico, e eu dei noutra universidade, então, também quer numa, quer noutra, já digamos que éramos quase metade, e hoje é óbvio que essa barreira de ser mulher para ir para a engenharia está completamente ultrapassada, muito embora, como eu dizia há bocado, a caminho daqui há um problemazinho, é que, por exemplo, para os lugares da ordem e para os lugares de órgãos eleitos que obrigam a trabalho fora de horas, e a trabalho pro bono e fins de semana, etc., há sempre aqui uma certa vicissitude, que é o facto de nós podermos vir cá ao fim do dia, porque temos as nossas mulheres, muito delas engenheiras, que vão para casa cuidar dos filhos e tratar da casa. Portanto, há aqui dois complementos. Eu penso que nisso ainda não atingimos a paridade, e desculpem lá falar assim, porque há muitos que não fazem o papel que as mulheres fazem dois, o de mãe e o de engenheira, e os outros fazem o de pai e de engenheiro, mas não conseguem fazer o de mãe, porque o de mãe é insubstituível. E sobretudo dedico isto às mães, porque ser mãe é importante, e ser engenheira ainda é mais. Eu julgo que hoje ultrapassado estas questões que eu estava a falar,
O importante hoje é que, na verdade, nós temos uma geração de excelência. Temos, e recordo com muito orgulho isso, temos uma putativa candidata a Prémio Nobel, a engenheira Elvira Fortunato, que é membro da Ordem, que foi minha mandatária, que está, pelo menos, apontada como uma das possibilidades de ser Prémio Nobel da Engenharia. E se for nesta área, será com certeza uma grande honra para o país. E eu recordo neste dia esta candidatura, porque eu espero, sinceramente, que a engenheira Elvira Fortunato seja pelo menos das pessoas apontadas para chegar à final, porque eu acho que ela merece mais do que isso. Ela tem sido uma pessoa, mas e na pessoa dela eu ponho todas as engenheiras e todos aqueles que se têm dedicado à investigação. Eu não vou alongar porque o objeto do painel é outro, mas é só para dizer uma coisa. Nós não nos podemos esquecer que Portugal, durante esta crise do Covid, Portugal, na área da engenharia, reinventou-se. A capacidade que nós tivemos em, diria, meia dúzia de dias, de passarmos de uma situação de angústia, que não tínhamos máscaras e ventiladores e outros objetos desse género, para passarmos a produzi-los e passarmos até a exportadores, é o sinal da vitalidade que nós temos, quer a nível da engenharia, quer a nível de jovens imaginativos, quer a nível das tecnologias e, obviamente, também a nível dos empresários e das indústrias, porque é aí que as coisas são produzidas. E é com esta mensagem de um grande acreditar no futuro, porque houve muita mudança agora, e o dia da manhã já não vai ser igual ao que foi o passado mais recente, que depositando uma grande esperança, obviamente, nas engenheiras e nos engenheiros, nas mulheres e nos homens, que eu vou passar a palavra à nossa moderadora da sessão, que é a nossa vice-presidente, engenheira Lídia Santiago, que a passar daqui, a partir deste momento, passará a conduzir a sessão. Cumprimento-vos a todas, agradeço muito o estarem connosco e com os colegas que estão a assistir e desejo que a sessão, à semelhança das outras que a Ordem tem vindo a conduzir, seja profícua. Tenho plena noção de que esta não é a hora ideal para podermos fazer uma coisa destas, mas foi a hora possível. E, portanto, com esta pequeno, uma mágoa do meu lado, podia ter sido um bocadinho mais cedo, mas de qualquer forma agradeço-vos a todos e desejo o maior sucesso. E já agora, obrigado às mulheres por se disponibilizarem no Dia Internacional da Mulher na Engenharia em estarem aqui. Obrigado. Obrigada, Sr. Bastonário, por ter feito a abertura deste webinar, muito nos honra com a sua presença. Ora, eu vou começar por apresentar aqui um pequeno texto. Como é que apareceu o Dia Internacional da Mulher na Engenharia? Portanto, digamos que as pioneiras, as primeiras mulheres engenheiras foram as inglesas, que trabalharam já durante a Primeira Guerra Mundial e que criaram a WAS, portanto, a Women Engineering Society, em 1919. E foram elas também que instituíram o dia 23 de junho como o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Em 2019, portanto estamos a falar no ano passado, celebrou-se por toda a Europa o centenário da UES. E esta é a razão porque o dia 23 de junho é de facto uma data memorável. Depois tenho também a dizer o quê? Quem foram as nossas primeiras engenheiras? As nossas primeiras engenheiras foi a Rita Moraes Sarmento, licenciada em Engenharia Civil pela Academia Politécnica do Porto, que nunca exerceu. Depois, já em 1937, a Maria Amélia Chaves, também em Engenharia Civil, foi a primeira mulher licenciada pelo técnico. Foi uma mulher de obra, foi uma mulher da Câmara Municipal de Lisboa e que depois não foi assim muito bem tratada e resolveu criar a sua própria empresa. E, portanto, até morrer fez obras. A senhora morreu ainda há poucos anos. A Isabel Maria Gago, toda a gente mais ou menos a conhece do técnico, 1939, quando se licenciou, como engenheira química, e foi a primeira mulher professora do técnico. Depois a Maria Luísa Santos, em 1939, também engenheira química do técnico, também ela exerceu.
Depois a Maria da Conceição Marques Moura, que se licenciou em 1947, Engenharia Civil da FEUP, já pertenceu à UE, tal e qual como a Maria Amélia Chaves, e, portanto, exerceu a sua profissão. A Virgínia Moura é um caso diferente, ela licenciou-se em 48 na FEUP, Engenharia Civil, foi inscrita na Ordem, mas seguiu uma carreira política. Ela foi do Partido Comunista e assim ficou e foi uma ativista política e nada mais. A Maria Emília Campos Matos licenciou-se em 48, em Civil pela FEUP. Digamos que o Porto nos ganha em Civil, Lisboa ganha em Química. De facto, ser engenheiro é praticar atos de engenharia, todos eles, investigação, projeto, processo, ensino, controle de qualidade, e também estamos reguladas por uma lei, que é a Lei 123 de 2015, que nos obriga, de certo modo, a sermos profissionais, a termos uma cédula profissional e a estarmos inscritos na Ordem dos Engenheiros. Em maio de 2018, os números eram estes, hoje já são diferentes. No total eram 46 mil engenheiros na Ordem. 77, praticamente 78% eram engenheiros, 22% eram engenheiros. Que especialidades é que, e que evolução é que houve nas especialidades? Digamos que a única especialidade que teve uma ligeira diminuição em 10 anos foi a agronomia. De resto, ambiente mais do que duplicou, civil também quase duplicou, eletrotecnia não chegou a duplicar, mas de um modo geral, vejam, naval passou de 6 para 10, portanto foi quase 100%, quase 100%. A química e biológica também não teve tanto aumento assim. Mas, de qualquer forma, cá estão as 10 mil mulheres. E hoje, digamos que todas nós temos uma rede, estamos ligadas em rede. Temos um grupo do Facebook que é o PWE, Portuguese Women Engineers, onde há cerca de 500 pessoas. Temos os e-mails, temos o telefone, temos o Facebook com o PWE, temos o LinkedIn, uma das nossas colegas criou o LinkedIn da Engenheiras. Temos o WhatsApp também, com muitas mulheres. E, de certo modo, se nós olharmos para esta imagem, nós temos aqui duas delegadas, a Raquel, que é a delegada de Aveiro, a Isabel, que é a delegada de Évora, a Elizabeth, que é da Guarda, a Maria João, que é da Delta Cafés, aqui a Carla, que é de Braga e é engenheira mecânica, a nossa Susana, que é a nossa responsável da admissão e qualificação na Ordem, a Carla Boel, que vive e trabalha na Austrália, a Ana Teresa Freitas, que vocês devem conhecer, a Raquel Guiné, a Maria José Dias, e já agora diga-me, no próximo Sol deste fim de semana, vai sair uma entrevista com a nossa colega Maria José Dias, que recomendo leiam, pois deve ser interessante pelo percurso profissional que ela tem, a Cátia Rosas, a Filipa França, que faz parte dos Jovens Engenheiros, a Ivete Ramos, que é bastonária da Ordem Suíça, a Telma Ribeiro, da Câmara Municipal de Oliveira das Meias, a Elisa de Faro, a nossa Micaela Ramos, que era também ligada à Ordem Holandesa, e depois a Elvira Fortunato, como todos já ouviram, da Ordem dos Engenheiros, foi a mandatária da nossa lista e que está em vias de receber o Prémio Nobel. Bem, e finalmente, o que é que de 2018 para cá temos feito? Não fizemos muito, mas começámos alguma coisa. No dia 8 de março de 2018, comemorámos o Dia da Mulher e associámos-nos à INUES. A INUES é uma International Network Women Engineers and Scientists. É uma organização reconhecida pela Federação Mundial das Ordens de Engenheiros, pela WFO. A 23 de junho já comemorámos o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Tivemos uma recepção a uma representação do Bangladesh, que era liderada pela Ministra da Mulher e da Criança. Foi muito interessante e enfim, temos aqui algumas histórias ligadas a estas mulheres
porque não percebemos de todo os seus objetivos. Nós achamos que elas estariam interessadas em objetivos diferentes dos nossos, mas elas tinham outros objetivos. Tinham o objetivo de poder capacitar informaticamente e lançar meninas no e-commerce, enquanto que nós ainda estamos, digamos, noutro estádio. Depois, em 2019, comemoramos o 8 de março em Nápoles, com a Inués também. Depois, a 23 de junho, foi convidada a Filipa França, que foi falar. Também se comemorou 23 de junho em Aveiro. E este ano foi o último evento que fizemos, praticamente antes do recolher obrigatório, como se pode dizer. Comemorámos a 6 de março e não a 8, o Dia da Mulher. Portanto, temos feito, enfim, são pequenos eventos, convidamos sempre alguma colega para partilhar um pouco o seu percurso profissional e mesmo nas redes que nós temos, aquilo que nós precisamos é que as colegas percebam que as redes existem para partilharmos experiências, para nos ajudarmos mutuamente. As redes existem para isso, é para as pessoas partilharem coisas interessantes para as engenheiras e não, enfim, coisas vulgares, porque para isso as coisas vulgares já existem outros meios. Também, em 2019, assinou-se um termo de reciprocidade entre a OE e a Confea do Brasil sobre a igualdade de género, que foi muito importante, sobretudo para as brasileiras, de modo a ir ao encontro do ODS 5 da Agenda 2030. E também relembro um português, que é o engenheiro António Guterres, e que pela primeira vez mulheres ocupam chefia de todas as comissões regionais da ONU. Portanto, temos aqui o secretário-geral da ONU com as suas 5 mulheres das 5 comissões regionais. Portanto, também ele está determinado em alcançar a paridade de género até 2030. Não vos vou amassar muito mais, porque a hora já vai um bocadinho adiantada. Qual foi o tema que aqui se definiu? O tema geral é como é que a mudança de paradigma pós-pandemia vai alterar a vida das mulheres na engenharia. E nesta conferência, pela primeira vez, as mulheres na engenharia, da Ordem dos Engenheiros e a nível nacional, estamos todas aqui juntas. Porque temos que agradecer ao Covid essa situação, porque caso contrário, tanto na Madeira como nos Açores, como no Porto, toda a gente estaria a gozar o São João. Não quer dizer que não vão a seguir para o São João, mas desta vez tivemos, digamos, esta mais-valia que o Covid nos deu. Muitas questões podem pôr à volta do que é que vai ser o futuro das mulheres na engenharia, a falta de emprego ou não, que competências técnicas as mulheres na engenharia vão ter de aumentar ou de adquirir, como é que vão viver com as ferramentas informáticas, que atributos, que soft skills vão ser as mais importantes para as mulheres, como é que elas têm conjugado a vida familiar e profissional neste tempo de teletrabalho. Será que vamos ficar só em teletrabalho ou vamos ter o trabalho presencial ou vamos ter um mix de tudo isto? Que mudanças económicas, energéticas e digitais cada uma das convidadas poderá, ou não, porque isto é apenas flexível, prever o que é necessário implementar na região onde vive e onde trabalha. Portanto, isto foram grandes temas, as perguntas e as questões são muitas, mas cada um, digamos, que abordará as coisas de outra maneira. Ora, eu passo a chamar já a engenheira Pilar Bailina. A engenheira Pilar é licenciada em Engenharia Química, mestrada em Engenharia do Ambiente pela FEUP e depois é também doutorada em Saúde Pública pela Universidade de Lisboa. Portanto, passo a palavra à Pilar. Obrigada, boa tarde, Lídia. Pilar, seja bem-vinda. Obrigadíssima, Lídia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, com muita honra, não é? Não só como mulher, mas principalmente como engenheira. Tenho prazer em dizer isto à boca cheia, sou engenheira. E como eu costumo dizer, sou engenheira de profissão e de coração, ok?
Pronto, por isso, é como eu digo, nós não somos só engenheiras de profissão, somos engenheiros de formação. Gostaria de agradecer o convite que foi endereçado para este evento e gostaria também de cumprimentar todas as palestrantes, a Beatriz, a Helena Cole, a Isabel Lança, a Teresa Costa e já agora também a Lídia, já cumprimentar, e queria agradecer também e cumprimentar o Sr. Bastonário por este evento, mais uma vez, por esta abertura também, para nos dar um bocadinho de tempo de antena, digamos assim. Por isso, de qualquer forma, eu também serei breve, porque acho que este é um assunto muito importante e o papel da mulher nos próximos meses que se avizinham vai ser muito importante e nós vamos já perceber, todas nós já sabemos, mas acho que algumas das perguntas que foram colocadas aqui acho que são, sem dúvida, muito importantes, porque mudou muito. E já não digo no pós-Covid, eu estou clara na situação do Covid, ok? Na situação da pandemia Covid. Mudou tudo, como diz a Lídia, e com razão, não é? Mudou tudo. E mudou tudo de um dia para o outro. Eu, no dia 12 de março, foi-me dito, eu estava em aulas na parte da manhã, sou professora do Politécnico do Porto, e estava em aulas da parte da manhã e tenho alguém entrar na minha sala a dizer as aulas a partir deste momento estão interrompidas, as pessoas têm que ir todas para casa e vamos suspender as atividades letivas até a ordem contrária. Por isso, eu vim para casa no dia 12 à hora do almoço e no dia 13 estava a fazer aulas em teletrabalho. Ou seja, eu não tive tempo para pensar, eu não tive tempo para saber se percebia de Zoom ou de Teams, eu não tive tempo para nada. Eu tive tempo para chegar a casa, pensar que no dia seguinte eu teria que começar as aulas às 8 da manhã, tinha uma carga horária nesse dia de 9 horas e tive que ajudar em Zoom. E pôr os links na plataforma Moodle, tudo para que os alunos no dia seguinte tivessem um dia normal de aulas. É assim que aconteceu. Por isso, nesta lógica de que tudo mudou de repente, nós tivemos que ter esta capacidade adaptativa, acho que isso é fundamental. E no meu caso, não tenho filhos, até foi fácil. Ou seja, cheguei a casa e tive a disponibilidade do tempo para mim para poder fazer isto. Acontece que quem tem filhos e teve que vir para casa com os filhos e continuar em teletrabalho, a situação foi muito complicada. Eu tenho uma data de colegas que, à custa disso, ganharam alguns problemas de saúde. Ou seja, houve um conjunto de fatores que levou a que explotasse um conjunto de situações menos boas em termos psicossociais, digamos assim, e elas de alguma forma não conseguiram, em alguma altura não conseguiram acompanhar. Por isso, em termos de competências técnicas, uma das coisas que eu tive que aprender rapidamente, eu tenho alguma destreza, mas de alguma forma rapidamente eu tive que perceber como é que se implementava e se fazia qualquer tipo de ação ou de conferência ou de aulas na modalidade. Foi uma das coisas que foi logo ponto assente. E tive poucas horas para isso. Estas ferramentas informáticas que nós vimos têm uma vantagem fantástica, que foi isto que estamos a fazer agora, não é? Eu estou a conversar com pessoas que estão na Madeira, estão nos Açores, estão em Lisboa, estão na região centro, ou seja, em Coimbra. Por isso, nós estamos a falar com gente pelo mundo inteiro. Isto é a versatilidade e a capacidade que nós temos agora de poder conversar com pessoas que estão em toda a parte do mundo. Mas, por outro lado, temos uma limitação, que eu acho que foi isto que me aconteceu em termos até letivos. As pessoas deixam de ver caras. Aqui estamos a ver, mas quando está a dar aulas com os alunos do outro lado, eu deixei de ver caras. E eu sou uma pessoa muito social, eu gosto da interação pessoa a pessoa. E por isso gostou muito, em termos letivos, dar aulas sem ver a expressão dos alunos, porque conforme nós vemos a expressão dos alunos, nós vamos moldando a nossa aula no sentido de conseguir atingir objetivos. Esta foi uma das primeiras dificuldades que eu senti, não é? Não ver caras. E a razão pela qual não via caras. A maior parte dos alunos acordavam de manhã, mantinham o pijama, ligavam a internet e tiravam a câmera para poder continuar o dia assim. Ou seja, haver assim aquela situação em que eu comecei a achar, muitos dos alunos começaram a ter um bocadinho daquela lógica do descuido. Não vou sair, não me vou arranjar. Ok. Por isso, nesta lógica das ferramentas informáticas temos esta vantagem, mas é muito interessante ver a parte positiva que tem nós podermos falar com qualquer pessoa no mundo e vê-la, mas a interação pessoa a pessoa deixou de existir. E isso para mim fez-me alguma confusão e obrigou-me a adaptar e arranjar ferramentas que me permitisse ajustar a esta nova realidade. Em termos de soft skills, ora bem, uma das coisas que eu me habituei foi isto, a tentar arranjar novas formas de comunicar, ok? Não chega, esta capacidade que nós temos de comunicar desta forma, e eu percebi que só desta forma não chegava, então tive que me adaptar a outras formas de comunicação, não só a verbal, não é? E esta oral, digamos assim,
mas também conseguir transmitir as coisas que precisava transmitir através dos mails, através de outras formas de comunicação, para levar a informação aos alunos, que era muito complicado. E quando eu estou a falar de alunos, estou a falar da minha carreira profissional, naquela em que tenho uma dedicação um bocadinho mais ativa. Todas as outras começaram a haver muitas dificuldades, por exemplo, quando nós estamos a falar com os professores, em termos de trabalho, processo, por causa de projetos, a grande dificuldade que acabamos por ter é que deixamos de ver o professor. Isso para nós criou a falta daquela relação de empatia, que é importante para nós percebermos como é que vamos negociar este equipamento, ou estes reagentes, ou estes consumíveis. Foi uma das coisas que eu notei que foi, e acho que é aí que eu tenho que apostar mais, nas soft skills de comunicação. A verdade é que o facto de estar em casa e não ter necessidade de deslocar ou de perder tempo no trânsito, nas filas, etc. e tal, possibilitou-me ter tempo também para fazer mais formação. Uma das coisas interessantíssimas foi o facto de me dedicar a fazer formação em áreas que eu não tinha outra hipótese, porque também a forma como era lecionada não era viável dada a minha profissão, o meu constante, como trabalho em várias áreas, obrigar-me a mudar de sítio com muita frequência era impossível. E ter disponibilidade de 3, 4 horas por dia era muito complicado. E à custa disso, o que lhe posso dizer é que acabei por fazer cursos tipo Python, conhecidos pela Ordem. A Ordem, de alguma forma, disponibilizou um conjunto vastíssimo de formação e posso lhe dizer que comecei a dedicar-me a fazer formação na área da informática. Pronto, ter novas informações, novos conhecimentos em áreas que eu acho que são muito úteis e que eu acho que são fundamentais em termos de engenharia, cada vez mais, para poder, de alguma forma, ajudar não só os meus alunos, como também a melhorar a minha performance em termos dos meus projetos ou dos meus processos e minhas atividades. Em relação à vida pessoal e profissional, acho que isto conta, sem dúvida. O facto de estarmos mais disponíveis para estar em casa, às vezes é mal compreendido. Estar disponível para estar em casa não significa que está disponível para estar em casa a fazer as coisas. E isto tornou-se muito complicado, gerir a situação. E o que eu vejo de futuro é que isto não tende a melhorar. Ou seja, se nós continuarmos em teletrabalho, culturalmente, e como disse o bastonário, o papel da mulher em casa é de cuidar da casa e dos filhos. E isto, quando se está em teletrabalho, é muito complexo. Eu não consigo conjugar os meus horários de trabalho com o trabalho da casa. E a verdade é que com esta situação de confinamento deixamos de ter as nossas ajudas domésticas e a verdade é que as coisas recaem sobre nós. E como eu disse, eu sou uma privilegiada que não tenho, no sentido em que não tenho que ter o cuidado de estar atento às aulas online para os filhos, a dar apoio nos trabalhos de casa, preocupações com os almoços e jantares, ou seja, passei a tê-las na mesma preocupação com os almoços e jantares, mas éramos 2 pessoas e isso é mais fácil de gerir. Em termos de mudanças específicas, em termos económicas e energéticas, acho que passei uma à frente, não, futuro profissional em teletrabalho. Futuro profissional em teletrabalho, eu acho que isto vai mudar muito. E vai mudar porquê? Porque as instituições de alguma forma também se aperceberam que isto leva a ganhos institucionais, não é? Há um conjunto vasto de empresas que neste momento está disposto a processar o seu dia-a-dia profissional, não é? Dia-a-dia de trabalho, a partir entre casa e o escritório. Na realidade, poupa-se dinheiro. As empresas poupam dinheiro. Neste momento, o custo energético, não é, da luz, da internet, está nas pessoas, está em casa, não está nas empresas. E isto faz redução de preços, de custos associados às empresas e algumas delas viram aqui uma grande vantagem também para a diminuição destes custos. Em termos das casas, isto agravou, sem dúvida. Em termos individuais, cada família acabou por ter custos acrescidos. Estes custos acrescidos, numa situação que nós tivemos de layoffs, de desempregos, de dificuldade de cumprir com as nossas obrigações económicas e financeiras, tornou tudo um bocadinho mais complicado. Uma agravante disto é que, como disse há bocado e disse bem, nós em Portugal culturalmente ainda temos uma posição muito frágil a nível de mercado, digamos assim. Nós ainda temos uma situação em que se tiverem um engenheiro e uma engenheira, provavelmente despedem mais depressa a engenheira que o engenheiro. Infelizmente isto ainda acontece. Em termos gerais, eu acho que ainda vamos ter uma taxa de desemprego bastante acrescida, vocês vão ver, eu acho que essa situação já se verifica agora, mas a partir de setembro vamos verificar isto de outra forma. Agora estamos no calor do verão, vai haver alguma dinâmica, mas as pessoas vão ver o que é que aguentam.
o turismo, a hotelaria, todas estas áreas, não é? A restauração. Há muitas mulheres nesta área. E aí eu acredito que vai haver uma taxa de desemprego menor. E mais uma vez vai sofrer para a parte feminina. No meio disto tudo, o que é que eu acho que nós tivemos como pontos muito importantes em termos de potenciar as nossas capacidades como mulheres? Versatilidade, sem dúvida alguma. Nós, as mulheres, tornamos mais versáteis. Por isso, temos que fazer tudo ao mesmo tempo e dar respostas positivas e que corresse bem, ou seja, sem margem a erro. Por isso, eu acho que em termos de versatilidade e adaptabilidade, nós, as mulheres, temos uma vantagem enorme. Nós temos esta capacidade muito rapidamente de nos adaptarmos às circunstâncias. E outro dos fatores muito importantes, que é, mais uma vez, nós estamos num mundo de homens, estamos numa profissão de homens, e já não tanto com esta posição, mas ainda continuamos a estar numa profissão que tem homens, que lideram grande parte das organizações, e isto obriga-nos a ser mais resilientes, sem dúvida. Aumento da nossa resiliência. Nós não podemos baixar os braços, nós não podemos dar ponto fraco, por isso é que eu dizia, nós estamos em casa, tomamos conta dos filhos, tomamos conta da casa e damos respostas na mesma em termos profissionais. E isto, como digo, pós-Covid, o que vem aí, o que virá quando acabar esta situação, é que nós habituamos as pessoas a um nível de resposta, mesmo em situação de pandemia, em que as pessoas não vão querer voltar atrás. Por isso, o que nos espera a seguir é mais do que estamos a dar agora. Porque habituaram-se, por exemplo, não sei se acontece com os senhores, mas deduzo que sim, com os restantes palestrantes, a mim eu tinha mensagens e e-mails e chamadas das FIAs às 11h40 da noite de sábado, por exemplo. Porque os horários deixam-se ter noção do tempo. As pessoas estão em casa, se estão em casa, estão mais livres, têm mais tempo para estas coisas. Ou seja, não temos, porque na realidade nós continuamos a fazer tudo o que fazemos, acrescido que está aí. Esta lógica de que o que vem a seguir é continuar a exigência, porque nós agora damos resposta, não é continuar a exigência. Eu não vejo isto como mau, temos é que estar preparadas para isto, ok? Por outro lado, uma das coisas que eu vejo que foi uma grande dificuldade minha, dando resposta a isto que eu estava a dizer, a minha falta de capacidade de parar. Vem o problema, arranja-se a solução, apresenta-se a solução, e a seguir já está outro. E foi difícil, e está a ser difícil nesta fase, de conseguir parar e dizer, não consigo para hoje, não dá para amanhã. Ou seja, porquê? Porque mantemos o nosso ritmo e como são desafios, e nós somos mulheres desafios, vamos e continuamos. Por isso, eu assumo que neste momento a minha maior dificuldade foi falta de capacidade. E isso vem complicar muito o nosso dia-a-dia. Conciliação da vida pessoal com a profissional, já falei um pouco sobre isso e acho que na realidade nós temos aqui um problema. Vamos ter que saber gerir. E a nossa sociedade é muito machista e vamos continuar com este problema ainda em cima da mesa. Temos um agravante, por exemplo, no meu caso, que foi ter não só a minha profissão e tudo aquilo que faço, como ainda o apoio à família. No meu caso, não tenho filhos, mas são idosos. Eu tive que adquirir uma nova skill, que é geriatria. Tive que aprender a cuidar do meu pai, da minha mãe, das minhas tias, que, com muitas limitações físicas, com muitos problemas de saúde, não podiam sair de casa. E por isso alguém tinha que dar apoio. Por isso, apoio geriátrico foi algo que eu também tive que fazer. Ou seja, uma skill que eu ganhei que eu não tinha essa skill. E não é muito simples, não é fácil. Outra das coisas que foi fundamental e que eu ouvi com as minhas colegas foi a educação. Ou seja, as questões associadas à educação dos filhos em casa, em regime de casa, não é? O facto de estar em casa a mãe e o pai, os filhos pequenos acham que na realidade estão na lógica de férias. E não é verdade, ou seja, manter o pulso firme, conseguir manter as regras, conseguir manter a disciplina, eu acho que isto fez com que as crianças ficassem com alguns hábitos diferentes e agora a retoma ao dia-a-dia não está a ser muito fácil e nós vamos ter que voltar a vingar isto de uma forma muito importante. Porquê? Porque esta necessidade de eles perceberem que em sociedade há regras e essas regras têm que ser cumpridas e às vezes são regras que são adquiridas em casa, mas que em casa têm um reflexo, na sociedade tem outro. Isto é muito importante em termos de papel de uma mulher, é? Para nós podermos de alguma forma lançar uma criança jovem na sociedade e que esta de alguma forma seja uma mais-valia para a mesma. Outros aspectos importantíssimos que eu acho que nós temos um papel fundamental.
deduzo que as senhoras que estão aqui todas e também as nossas convidadas e convidados, economia doméstica. Um dos fatores que eu me apercebi foi que, deduzo que o país inteiro e o mundo inteiro, houve um aumento de preços. Não é? As coisas ficaram mais caras. E nós não estamos a ganhar mais, não é? A ganhar o mesmo ou menos. Então, na nossa economia doméstica, nós vamos ter um papel muito importante aí. Gerir a casa não vai ser tão fácil, ou não está a ser tão fácil como era há 3 meses atrás. Há outras exigências em termos de standard. E isso, repare, não é um papel só da mulher, mas na realidade, gostaria de saber se as senhoras que estão aqui não se veem também neste papel, que é, dentro de casa, quem está habituado a gerir essa parte somos nós. Por isso, é este para o que vem agora, que vamos ter um problema económico grave, temos uma situação debilitada em termos económica, vamos ter problemas em termos de emprego. O nosso papel em termos de economia doméstica vai ser muito importante, ok? Por isso, de uma forma geral, somos engenheiros todos. Nós somos engenheiros no feminino. E sendo no feminino e tendo nós uma capacidade enorme de lidar com muita coisa ao mesmo tempo e tratar de várias coisas ao mesmo tempo, só temos que saber primeiro, dar relevo àquilo que é importante e saber dar respostas positivas. É o que é importante. Mas temos que não deixar o resto sem resposta. Por isso, neste momento, eu acho que a nossa versatilidade e a nossa necessidade de adquiri-la rapidamente é condicionante para o nosso. E outra das coisas menos positivas, cuidado com os riscos psicossociais. Todos nós, com esta fase de confinamentos, toda esta fase de pandemias, medos, incertezas, estamos a sofrer stress no lado, não é? E isto, mais dia menos dia, poderá corrermos bem. Por isso temos que estar atentos a algum destes sinais. Para nós e para os que nos rodeiam. Há pessoas que não querem dar o braço a torcer nestas situações e depois quando cedem de uma forma bastante dramática. Por isso, em relação a estas situações que eu vejo como papel de engenheira agora para a frente nós somos uma pedra basilar da família. Temos que a cuidar, temos que a manter. Mas nós também somos uma pedra basilar da sociedade. Temos que saber o nosso papel obrigatório na mesma e ter capacidade de resposta às suas exigências. Sabendo, quando necessário, dizer não. Eu acho que esta é a nossa maior dificuldade. Agradeço, Lídia, acho que não posso falar muito mais porque também não temos muito mais tempo, ainda temos um conjunto grande de palestrantes. Lídia está sem som. Fecho sempre o som, precisamente quando não haja feedbacks. Engenheira Pilar, obrigadíssima pela sua participação. Foi extensa e se calhar até já falou em tudo o que os outros colegas também irão falar, mas vamos arriscar e vamos ouvir já de seguida a engenheira Isabel Lança. Ela neste momento é secretária do Conselho Diretivo da Região Centro, é licenciada e mestrada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro. Isabel, podes tomar a palavra. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada por podermos estar aqui também todas, quer nós aqui no painel, quer as restantes pessoas que estão a assistir, e penso que é um tempo de reflexão que é interessante. Eu decidi fazer aqui uma pequena apresentação que vou partilhar convosco só para me orientar naquilo que vai ser um bocado o que vou dizer. Há algumas coisas que já foram referidas pela Pilar, obviamente, porque acho que vamos todas acabar por referir o mesmo, mas uma das coisas que eu fiz foi refletir um pouco e olhar para aquilo que é o nosso papel como engenheiras atualmente e aquilo que é o esperado para nós cá em Portugal em relação ao resto do mundo. E nós ainda estamos, digamos que, numa situação muito privilegiada e saiu recentemente um documento do Banco Internacional com um relatório sobre as mulheres, o negócio da economia e a legislação. E uma das coisas interessantes é que neste relatório foram concebidos 8 indicadores e um dos indicadores que era precisamente considerado era relativamente à mulher nos locais de trabalho e as posições no mundo do trabalho. As pontuações iam de 0 a 100 e de uma forma interessante nós podemos confirmar, eu peço desculpa de estar muito pequenino, mas reparem aqui que no ranking internacional
dão-nos uma pontuação de 97,5 naquilo que são as oportunidades das mulheres em relação ao mundo do trabalho. O que não deixa de ser curioso, porque efetivamente nós temos noção que ainda nos falta avançar, ainda nos falta andar mais, mas comparado com o resto do mundo, nós realmente já não estamos muito mal. E pensando um pouco em relação ao que é o papel de engenheiro, o que é que se espera de uma engenheira, eu penso que é a mesma coisa que se espera de um engenheiro, porque as características são idênticas. É alguém que tem conhecimentos, que tem como objetivo resolver situações e implementar soluções que tenham eficácia e que sejam eficientes e que sejam economicamente sustentáveis, de hoje em dia isso é muito importante, e como aquilo que são os requisitos principais é a capacidade de comunicação, a resolução de problemas, a atenção aos detalhes, a gestão do tempo, a capacidade de assumir responsabilidades, o trabalhar com pressão e as competências em ciências exatas. Isto, no fundo, são, digamos, todas skills que são comuns aos engenheiros e às engenheiras e que funcionam quer em tempo de pandemia, quer em tempo de não pandemia. E se nós olharmos para aqui também para aquilo que eu acho que é importante para qualquer engenheiro, independentemente do género, é outra coisa como a honestidade, o lidar com os riscos, o pensar fora da caixa, que também é importante, a liderança, a objetividade e o pragmatismo, o pensar à frente dos demais, encontrar soluções que sejam vantajosas, ter objetivos realistas e ter proatividade. E aqui uma coisa importante é que realmente o engenheiro tem de trabalhar em equipa. E este é um aspecto que, associado àquilo que é o nosso papel como mulher, é que nós analisamos o detalhe e conjugamos naturalmente aquilo que é o conjunto, o todo, com a forma e o pormenor. E conseguimos fazê-lo, se calhar, fazendo várias tarefas ou várias abordagens ao mesmo tempo, e isto dá-nos uma boa capacidade de intervenção e uma boa capacidade de gestão, que é, no fundo, aquilo que se pretende para conseguir o que nós tanto precisamos, que é a resiliência, como também já há pouco a Pilar falou. E isto é muito relevante para nós, e esta resiliência completa-nos não só como engenheiras, mas também como mulheres. Essa é uma das grandes barreiras que nós temos ainda de hoje em dia, é que, independentemente de sermos mulheres, de sermos domésticas, de sermos mães, e eu falo por mim, que sou essas três coisas ao mesmo tempo, vejo que uma das questões que nós temos, e eu falo pela minha experiência em termos do mercado de trabalho, como engenheira tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, naquilo que é a chefia, o comando das organizações é muito preferencialmente atribuído a homens mais do que a mulheres. Embora no nosso país já temos casos de muitas mulheres que estão em lugares, são CEOs, são responsáveis por várias empresas, por grandes, até multinacionais, têm um papel cada vez mais preponderante. Mas isto, efetivamente, acho que de hoje em dia é o essencial para nós. Assim como é essencial a nossa intervenção em termos de dominar as ferramentas informáticas. As mulheres sempre se impuseram naquilo que foi o desenvolvimento da informática e tudo aquilo que está associado, quer ao nível da computação, até do próprio desenho dos computadores, até à programação e àquilo que é hoje o mundo da informática. Portanto, nós como engenheiras temos efetivamente, precisamos da informática como um instrumento de trabalho, não só nesta fase de necessidade de fazer a intervenção dentro de nossas casas através dos meios informáticos, mas também utilizando a informática em favor daquilo que é a nossa vida como engenheiras e a nossa profissão. E daí que, para além destas capacidades que nós temos, à parte da nossa visão mais de conjunto, acho que não há diferenciação de género. Aquilo que nós precisamos mesmo, com a nossa resiliência, é reforçar a nossa capacidade de afirmação e também, por outro lado, uma coisa que eu acho que ainda temos muito preconceito, é que nós, muitas vezes, como mulheres,
temos a necessidade de reforçar a nossa capacidade de aceitar a liderança de outras mulheres. Isso às vezes não é fácil. Não somos muito permeáveis, e eu falo pelo menos no universo em que trabalho, em que às vezes a liderança de outras mulheres é uma coisa que não nos deixa muito confortáveis. E acho que nós temos de trabalhar um bocado sobre isto. Depois, por outro lado, o conjugar a vida familiar e profissional é difícil, mas acho que é uma mais-valia para a evolução geracional e para a estrutura do agregado familiar. A forma como eu, por exemplo, fui obrigada em termos profissionais a criar os meus filhos sozinha desde pequenos até hoje, que já sou avó, aquilo que faz é que provavelmente os meus filhos foram assumindo e foram interiorizando alguns tipos de comportamento que hoje em dia para eles é perfeitamente natural e que não há diferenciação daquilo que é o género, nem que é a responsabilidade, há mais partilha. E eu penso que isto para as gerações futuras já vai ser um bocado diferente. Olhei um pouco para aquilo que são as posições e as posturas de algumas das mulheres de relevo no nosso país e na área da engenharia e achei algumas frases que decidi partilhar entre nós. É que ser mulher não é ser menos sábia, menos forte, nem menos capaz. Apenas temos de usar a nossa força naquilo que nos faz ser bons. Pois o nosso sucesso resulta da nossa atitude. E este também é outra frase que achei interessante, que é: o meu conselho é sempre o mesmo. Desafiar-se a si própria, não esperar que alguém faça por si, isto porque o desafio funciona como um estímulo que nos permite voltar a sonhar. Eu acho que é isso que nós somos engenheiras, é para ter estímulos, é para ter desafios, é para nos sentirmos quase que espicaçadas a dar uma resposta efetiva. E depois, atualmente, e isto era outra frase, atualmente a maior limitação de uma mulher prende-se com os pensamentos limitadores existentes, de que uma mulher não pode chegar a um cargo de direção, porque isso ao acontecer fará dela uma má mãe, uma má filha ou até uma má mulher. Esses são pensamentos muitas vezes adquiridos na nossa geração e são, no meu entender, o maior problema para uma mulher não vingar no mundo de homens. Quando tu mudas o teu pensamento, a tua forma de estar, de atuar, o teu mundo também muda e com ele aparecem os resultados pelos quais andaste a lutar, a estudar e a trabalhar. E cá voltamos à nossa resiliência. Pois, uma outra coisa que é referente ao teletrabalho, eu na minha vertente mais académica, também ok, tudo bem, 2 aulas, isso não é a minha vida, faço via Zoom, sem problema nenhum. Agora, aquilo que eu mesmo gosto de fazer é ser engenheira de terreno. E como eu, também a maior parte das mulheres. E olhando para esta questão do teletrabalho, temos algum problema, porque há algumas áreas da engenharia em que o teletrabalho é limitativo e não permite, e depende muito, por exemplo, da fase de projeto em que se está. Se estamos no acompanhamento de uma obra, ou se estamos num acompanhamento de processo de investigação, ou se estamos num processo, por exemplo, de recuperação florestal ou agronómica, ou se estamos a fazer um trabalho de pesquisa em termos oceanográficos, ou se estamos a fazer uma gestão do METAR com otimização de parâmetros, mas ao mesmo tempo fazendo acompanhamento com amostragens, com análises e com tudo isso, é impossível a substituição integral, da maior parte dos casos, daquilo que é a atividade de engenharia com o teletrabalho. Na parte académica, concordo plenamente que sim, embora haja a falta presencial e a falta de diálogo e de interação, mas acho também que há outra coisa que faz muita falta, que é a análise integrada da atividade das equipas. E eu na equipa que coordeno acho que senti a falta, eu já estou em trabalho presencial, e realmente há alguma discussão que faz a diferença e que às vezes ajuda a ter soluções mais rapidamente. Eu penso que para aquilo que, quanto a mim, em termos de paradigmas e daquilo que é necessário para nós evoluirmos e para termos alguns desafios, o primeiro é o empowerment da mulher. O eu vou conseguir, o eu vou ser capaz,
e eu vou olhar para as minhas capacidades e majorá-las, digamos assim. Outra questão é a sustentabilidade. Temos de ser agentes daquilo que é a mudança, a sustentabilidade. Temos que estar atentos a muitos alertas e eu penso que esta foi uma situação que também nos veio chamar a atenção para alertas. Eu, neste momento, com a Universidade de Aveiro, por exemplo, e também com Coimbra e com outras entidades, o INSA, apresentamos uma série de candidaturas a projetos europeus em que a engenharia vai estar ao lado da área da medicina para fazer investigação, não só relativamente ao desenvolvimento deste vírus, mas a outras situações de fragilização da saúde, por exemplo. Esta situação da pandemia, se calhar, veio abanar e veio abrir novos caminhos de interação de áreas que se calhar estavam um pouco afastadas. Isso talvez venha a ser uma metodologia diferente de abordar as questões. Depois temos também a necessidade de enverdar por novas áreas da eficiência energética, da hídrica, da utilização de recursos na nova perspectiva daquilo que são os novos desafios do futuro e, logicamente, a economia circular que deve ser transversal a todas estas situações. Este foi um cartoon engraçado que eu, enquanto andei a olhar para várias coisas na net, encontrei, que é aqui uma engenheira na obra a perguntar onde é que fica a casa de banho das mulheres. Elas dizem não, e há uma data de mulheres na obra, elas só há uma, e é para quem chegar primeiro. E ela diz, então, a primeira coisa que é preciso é ter uma casa de banho para mulheres. Acabou. E o comentário logo do homem, pois, olha, esta engenheira até é porreta, como ele diz. Temos que fazer isto, temos que atuar, temos que intervir, e já foi aqui falado pela Lídia, a engenheira Maria Amélia Chaves, que foi uma das pioneiras na área mesmo na intervenção no trabalho, e eu não deixo de olhar, isto foi uma entrevista que saiu até na Ingênio, em que ela diz, eu penso que isto resume um bocado aquilo que é esperado desta nossa discussão, que é o que é que acha que faz falta para seguir uma profissão desta natureza, foi a questão que lhe colocaram, e ela diz, é ser-se revolucionária como eu sou e ter espírito de aventura. E no fundo é isso que a nós nos espera, porque a consistência do nosso trabalho é importante, quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, nós talvez com o tal peso que já foi partilhado, de mulher, de mãe, de doméstica, etc., mas acho que também com a nossa teimosia, entre aspas, podemos fazer a diferença. E era isto que eu queria partilhar convosco. Obrigada. Obrigada, Isabel. De facto, respondeste aqui a uma jovem engenheira, a Susana Cardoso, que punha uma das questões que conselhos é que nós daríamos para ela como jovem engenheira, e de facto tu referiste isso tudo muito bem e de uma forma muito positiva, com todas essas frases que foste buscar. Obrigada, Isabel, e passo de seguida à Helena Coll. Isabel, se não te importas, deixa de partilhar, por favor. Certo? E vou passar à Helena Coll. A Helena Coll é a presidente em exercício do Conselho Diretivo da Região Sul, é licenciada em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Helena, bem-vinda. Olá a todas, quero começar por agradecer a participação aqui neste Dia Internacional da Mulher e estar convosco também a partilhar um bocadinho da minha experiência e de tudo aquilo que tenho vivido nesta situação de pandemia. Em primeiro lugar, também queria agradecer também a presença do Sr. Bastonário, que fez a abertura aqui desta sessão e que também sempre se refere às mulheres de uma forma muito simpática, e sei que ele tem trabalhado e colaborado com muitas mulheres e tem feito, digamos assim, dar-nos apoio aqui na intervenção do trabalho das mulheres aqui na Ordem. E essencialmente falando aqui um bocadinho sobre esta crise da pandemia do Covid-19, eu vou começar por fazer aqui, digamos assim, um bolo e um
resumo, porque a Pilar já referiu muitas coisas que eu ia dizer, a Isabel sintetizou muito o papel da mulher e os soft skills e as necessidades que a mulher digamos, as dificuldades que as mulheres muitas vezes têm de enfrentar e, portanto, vou aqui resumir um pouco aquilo que ia dizer para não me estar a repetir aqui demasiado. E, portanto, também no início eu fui para casa, despachada para casa, trabalho na Direção-Geral do Território e de um dia para o outro disseram-me que tinha que ir para casa e trabalhar de casa. Como tinha um familiar doente de alto risco, imediatamente me disponibilizei a vir imediatamente para casa, mas efetivamente, tal como a todas as outras pessoas, e trabalho para o Estado, portanto o Estado também não nos proporciona nenhum equipamentos especiais e, portanto, nós temos que utilizar aquilo que temos em casa, da forma que podemos ter em casa e utilizando desde o computador, à internet, a todas as energias necessárias para podermos trabalhar nas condições que nos foram solicitadas, porque é de um dia para o outro e de uma forma abrupta. E acabámos por nos adaptar e utilizar estas ferramentas todas de comunicação. Neste momento, também por um infeliz infortúnio, o Presidente da Região Sul faleceu e, portanto, acabei por assumir esta responsabilidade de levar o barco da Região Sul para a frente, que trouxe também algumas dificuldades acrescidas, porque também não estava à espera e foi tudo ao mesmo tempo. Mas pronto, é isso mesmo que nos acontece, é conciliar a nossa vida profissional, a nossa vida familiar e a nossa vida na ordem, porque somos, enfim, membros eleitos e estamos aqui, no fundo, a disponibilizar o nosso tempo para ajudar os nossos colegas engenheiros. E, entretanto, também vos queria dizer que isto em casa também não é fácil, não é? A Pilar falou do apoio que deu aos seus pais e tios e etc. E também temos colegas, eu neste momento tenho filhos já bastante crescidos, que não precisam desse apoio, mas tenho netos a quem já dou apoio e isso torna-se mais complicado. Felizmente também não tenho filhos em telescola, mas imagina aquelas famílias que têm 2 ou 3 filhos, o pai e a mãe estão a trabalhar em teletrabalho e imaginemos o que é uma família, cada um com 4 ou 5 computadores em simultâneo a quererem trabalhar e as crianças a não permitir, sempre na brincadeira, porque também estariam habituados a ter um tempo para eles ao nível das escolas e do recreio das escolas e das atividades desportivas e, portanto, os miúdos estão em casa confinados a um espaço e esse é outro problema que nós tivemos aqui nas nossas cidades. Para quem está mais no campo e tem a sua vivenda ou uma casa mais ao ar livre, permite fazer uma saída rápida, mas quem vive na cidade com blocos de edifícios e de apartamentos que tem uma área portanto, de superfície bastante reduzida, não tem escritórios, portanto está toda a gente a trabalhar e há quem vá para a casa de banho também trabalhar, porque já não tem solução de espaço em casa para conseguir superar, digamos, estas necessidades de trabalho e de isolamento, porque as pessoas precisam de estar a trabalhar, a conversar muitas vezes, trocar impressões, e o barulho, o ruído à volta é enorme e a distração é enorme. Portanto, para haver concentração, muitas vezes o próprio espaço onde as pessoas habitam não é suficientemente adequado a esta situação. Isto é por um lado. Depois, em relação aos soft skills que nós temos que adquirir, pois eu acho que as mulheres neste campo são extraordinárias, porque normalmente já são exímias em gerir a sua vida familiar e a sua vida profissional, tratar dos miúdos ao mesmo tempo que tratam, portanto, que têm a sua profissão e que também é exigente. E neste momento vêm-se obrigadas muitas vezes a dividir o seu tempo e a arranjar soluções
para conseguir superar, digamos, estas dificuldades. Lembro-me que a Pilar falou nas respostas aos e-mails que são solicitados, por exemplo, e-mails que nos aparecem às 11 da noite ou às 2 da manhã, que é o meu caso, e depois uma pessoa em teletrabalho, o que é que acontece? Quando está a trabalhar, chega àquela hora e sentimos que já estamos na altura de sair, fazemos mais um bocado para terminar um trabalho e saímos. Quando estamos em casa, no teletrabalho, de vez em quando passamos pelo computador e, portanto, já agora é um bocadinho mais... Pronto, eu agora já vou despachar mais qualquer coisa. E isto significa que também comigo me aconteceu há alguns dias, era meia-noite, 1 da manhã e já estava a responder a e-mails. E às tantas comecei a perceber que não, eu própria tenho que dizer não e tenho que me impor determinadas regras, até porque depois gerir este stress todo é difícil. Em relação à formação, acho que... comecei, depois de me atribuir estas regras, comecei a ser exigente comigo própria e comecei também a aproveitar alguma da formação que a própria Ordem está a oferecer. Nós na região Sul estamos a oferecer aos membros muita formação, sei que a região Norte e Centro também, e sei que as pessoas estando em casa conseguem conciliar isso facilmente, porque estando em teletrabalho, combina-se um webinar com o próprio período de trabalho. De qualquer forma, acho que nós temos que mostrar alguma resiliência neste período. Nós em Lisboa, infelizmente, parece que as coisas estão a piorar em termos de contágio do Covid. É pena, porque acho que isto poderá reverter um pouco a situação de um pouco de desconfinamento e de alguma liberdade, mesmo até em questões de trabalho, poder circular para fazer algumas atividades que não sejam atividades de proximidade. E, portanto, esta situação também é um bocadinho crítica neste momento e espero que seja rapidamente contida para podermos manter, digamos assim, o nível de contágio que nós estávamos a ter no início. De resto, a mulher, em termos de engenharia, como diz a Isabel, eu em muitos campos também chefiei equipes de homens, também tive muitas colegas, é uma profissão que é exigente para as mulheres e para os homens. No setor privado, sei que também, e neste campo do Covid, e nesta época, os problemas de desemprego muitas vezes recaem mais sobre a mulher, porque tem a seu cargo os filhos e tem que sair mais cedo, forçosamente, porque tem que dar atenção muitas vezes ao pai ou à mãe, porque já estão numa idade mais débil e, portanto, também tem que prestar alguma atenção. E são as primeiras, normalmente, quando há uma situação de desemprego, a serem as escolhidas. E, portanto, creio que nós ainda estamos a meio desta situação e que isto rapidamente poderemos cair aqui num índice de desemprego feminino muito superior ao desemprego masculino. E pronto, para já queria agradecer esta oportunidade de estar aqui, de conversar um bocadinho convosco e com todas as mulheres que neste dia são mães, são avós, são engenheiras, estão na sua profissão, e desejar, digamos, que se continuem seguras e pelo menos e continuemos a conversar sobre estes temas que são sempre muito interessantes. Muito obrigada. Obrigada, engenheira Helena Coll, pela sua participação, resumiu e ganhámos aqui um bocadinho de tempo, que foi bom também. E passo a palavra à engenheira Teresa Costa. A engenheira Teresa Costa é presidente do Conselho Diretivo da região Açores, é licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico na área de estruturas. Boa tarde, Teresa, seja bem-vinda, até já. Muito obrigada, Lídia. Quero agradecer o amável convite para poder representar a Ordem dos Engenheiros da região Açores e permitam-me cumprimentar todas as colegas aqui presentes que representam as várias regiões.
Gostava também de agradecer as simpáticas palavras do Sr. Bastonário e de facto é uma honra estar aqui neste encontro. Quero saudar também as colegas que nos acompanham através desta plataforma e que nos permite fazer algo que em algum tempo atrás era impensável. Eu preparei aqui uma apresentaçãozita, vou já partilhar convosco. Ora bem, aqui está. E, portanto, a Ordem dos Engenheiros está representada em todo o território nacional e, portanto, os Açores integram uma das 5 regiões da Ordem. Quando se fala dos Açores, julgo que se associa a paisagens fantásticas e em estado puro. Eu não consegui deixar de pôr alguma coisa sobre a nossa terra, portanto, peço a vossa compreensão. Também vemos, quando se fala nos Açores, associa-se às praias de areia preta, que normalmente faz alguma impressão a quem as vê pela primeira vez. Às gentes, às suas tradições, e nesta imagem concreta apresentando a vista da sede da Ordem dos Engenheiros na região Açores, uma fotografia que foi tirada a quando da realização da última procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres e que é conhecida pelo mundo fora. Esta procissão, por exemplo, deixou de se fazer este ano como consequência da pandemia que nós vimos. E pronto, e porque Açores também é mar, é o nosso mar, é um mar imenso que nos enche a alma, como também nos canta Luís Gil Betancourt na sua música Ilhas de Bruma. Pois é este mar que nos coloca a 1441 km do continente português e a 940 km do arquipélago da Madeira. Os Açores são constituídos por 9 ilhas, como toda a gente sabe, numa área de 2.322 km² e numa extensão de 602 km entre Santa Maria e o Corvo, maior do que a extensão medida de Portugal de norte a sul. Se calhar é algo que alguém não sabe, é que a nossa dispersidade territorial dos Açores é maior do que o tamanho de Portugal continental. Temos o ponto mais alto da Europa, o ponto mais ocidental da Europa, desculpa, na Ilha das Flores, e o ponto mais alto do país, no pico, da Ilha do Pico, com 2.351 metros. Contribuímos com 930 mil km², que corresponde a 56% da zona económica exclusiva portuguesa. Mas somos só 243 mil habitantes. No que diz respeito à Ordem dos Engenheiros da região Açores, somos 684 membros, e que abrange os 12 colégios. Portanto, temos nos Açores todos os colégios que a Ordem dos Engenheiros tem. E estes 684 membros correspondem a pouco mais de 1% do universo dos membros da Ordem dos Engenheiros. Passava aqui a distribuição dos membros, desta vez feita não só por colégios, mas também por engenheiras e engenheiros. Portanto, ao todo dos 684 temos 160 engenheiras e 524 engenheiros. À semelhança do panorama nacional, o número de engenheiras corresponde a 23%, o que está muito semelhante àquilo que a engenheira Lídia referiu. Portanto, neste quadro que vos mostro, que apresenta a distribuição em função do colégio, há aqui 3 pontos que gostava de destacar. As engenheiras apresentam-se em maior número no Colégio de Ambiente, Geológica e Minas, Minas e Geográfica. Tradicionalmente são os colégios onde de facto as mulheres têm maior presença. Ao nível das especializações, temos mais engenheiras especialistas do que engenheiros. E nos colégios de materiais e informáticas, a região Açores só tem engenheiros. Voltando aqui ao tema que nos trouxe cá, como a mudança de paradigma pós-pandemia vai alterar a vida das mulheres engenheiras, eu preparei o foco em 6 vertentes diferentes. Portanto, ao nível da competência, do estado, da mudança, relações, meios e forma. Ao nível da competência, se houve algo manifestamente positivo que a pandemia nos trouxe, foi a consciência que somos capazes de uma adaptação fantástica. Verificou-se a capacidade extraordinária em assegurar a continuidade do nosso trabalho. Acho que todas conseguimos isso de uma forma com muito sucesso e muito esforço. Os hábitos anteriormente adquiridos mudaram da noite para o dia. O que ontem era uma realidade passou a ser hoje a única ferramenta possível, que é o caso das plataformas e que nos faz
estar aqui todas juntas, entre aspas. Geriram-se equipas à distância, tudo se fez, apesar de não ser nas condições ideais, mas nada parou. Houve uma mudança de atitudes e tomada de consciência de quando verdadeiramente queremos algo, conseguimos coisas fantásticas. Aliás, esta força é algo que revejo até na nossa alma açoriana. Ao nível do Estado, gostava de destacar aqui que as tecnologias deram um contributo primordial neste período de pandemia. Há agora que trabalhar nos mecanismos para tornar esta realidade no novo cenário, que dificilmente desaparece. Por exemplo, o distanciamento dos Açores, que atrás vos mostrei, fica bem mais reduzido se conseguirmos à distância de um clique estabelecer os contactos que pretendemos. Mas isto obviamente pressupõe que tenhamos as infraestruturas adequadas para o efeito e no caso concreto refiro-me aos cabos submarinos que nos ligam ao resto do mundo. No que diz respeito às mudanças, gostava de destacar aqui que no trabalho e na vida pessoal tudo mudou e sentimos todas muito bem. A nível empresarial, quer seja regional ou internacional, também houve muitos, aliás, ainda há muitos constrangimentos na nossa atividade. O teletrabalho veio abrir a discussão sobre a autonomia dos trabalhadores, a flexibilidade do trabalho e do seu horário e sobre os benefícios que esse novo panorama nos pode trazer. Como o Sr. Bastonário muito bem referiu, soubemos e bem reinventar-nos. Ao nível das relações, a necessidade de distanciamento não tornou os engenheiros, tornou um bocadinho, mas não tornou os engenheiros mais isolados. Houve uma grande capacidade de adaptação. Todavia, este distanciamento veio retirar a interação entre as pessoas e em determinadas atividades esta interação presencial é absolutamente essencial. Referindo-me agora aos meios, eles existem e permitem-nos tirar o melhor partido das situações como a que vivemos atualmente. Prova disto mesmo é que estamos aqui reunidas e apesar de preferirmos estar todas com maior proximidade, continuamos a fazer para garantir a maior interação possível. No entanto, há que melhorar as infraestruturas e competências digitais da população em geral e assegurar a transformação digital das empresas, que foi algo que também se veio a manifestar nessa pandemia, que havia muitas empresas que tiveram que se adaptar rapidamente porque não estavam preparadas. É fundamental modernizar as infraestruturas físicas do país, no geral, e assegurar a aproximação de todas as regiões. E, por fim, é um facto que os incidentes criam oportunidades de mudança e temos que aproveitar essas situações para melhorar. Portanto, e a este propósito há também aspectos positivos a reter. Logo, em primeiro lugar, deu-nos a perceber que a saúde é efetivamente um setor estrutural. Aqui acho que ninguém tem dúvidas. O olhar diferente da nossa atualidade nos mais variados temas é algo que também temos que fazer. Abriu a discussão sobre a necessidade de repensar o futuro do país e do tema tão atual que se fala da reindustrialização. Mostrou a necessidade de melhorar e investir em várias infraestruturas de norte a sul do país. Fez-nos ver que a inovação em equipa e em colaboração, mais do que em competição, é o modo de fazer avançar. E para não me alongar muito, só queria deixar esta última frase e que de facto a engenharia tem nesta realidade os maiores desafios para o futuro. Muito obrigada pela vossa atenção e passo a palavra à Lídia. Ora, então, boa tarde, obrigada. Foi muito simpática essa intervenção vinda dos Açores aos 1000 e não sei quantos quilómetros que não fixei daqui do continente. Obrigada. Ora, vou chamar então a engenheira Beatriz Jardim. Ela é vice-presidente do Conselho Diretivo da Região Madeira. Ela é licenciada em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. São 19h51, o que significa que tem 8 minutinhos para depois acabarmos em beleza esta conversa. Beatriz, toma a palavra, por favor, e obrigada. Obrigada. Obrigada eu, obrigada pelo desafio, engenheira Lídia Santiago. Boa tarde às palestrantes, boa tarde a quem nos ouve. E uma palavra de apreço ao Sr. Bastonário que decidiu abrir esta sessão e honrar-nos com a sua presença. Eu já antecipava que, sendo a última a falar, toda a gente ia versar todos os temas e eu estava arrumada, ponto. Mas decidi enverdar por aquilo que aconteceu aqui na Madeira. Ou seja,
dar, eu não sei se me estão a ouvir bem, então, dar a perspectiva daquilo que é a gestão da pandemia num contexto insular. E aqui a colega dos Açores mostrou como nós estamos perdidos a meio do Atlântico. Estamos perdidos, não estamos, mas todo este contexto de alteração absolutamente inédito das formas de trabalhar, das medidas de contenção, de reajustamento de práticas laborais, tiveram um grande impacto em todas as profissões, incluindo as nossas. Eu sou eletrotécnica de formação e trabalho há 25 anos num setor de atividade que não parou. Ou seja, eu não estive confinada, o meu marido também não esteve confinado, ele também é engenheiro. Eu trabalho para a empresa que garante o serviço público de fornecimento de energia elétrica na região autónoma da Madeira. E, portanto, por um lado, portanto, tenho 25 anos de casa, comecei na parte das renováveis e sou responsável técnica dos parques eólicos desta empresa e, mais recentemente, há cerca de 10, 12 anos, abarquei outra profissão, outro papel, né, cumulativamente dentro da empresa e sou a diretora de Qualidade, Ambiente e Segurança. E foi exatamente à minha direção que coube a responsabilidade de implementar um plano de contingência. E atenção que um plano de contingência no setor elétrico é um plano para garantir a continuidade de serviço. Porque se por um lado, e portanto este exercício em contexto pandémico trouxe algumas dificuldades, a Lídia, eu pensei que ia começar a sua abertura com um post que fez no Facebook notável no decorrer da pandemia. A Lídia Santiago faz uma avaliação notável, vocês têm que ir ver, sobre a pandemia e sobre o exercício da engenharia e faz e releva a importância da engenharia. E a verdade é esta. Se os profissionais de saúde e todos os agentes de proteção civil e toda a gente estão na linha da frente e que nós estamos muito gratos pelo trabalho deles, a engenharia está na base. O setor elétrico tinha que estar a segurar tudo e num contexto insular. Não é bem como num contexto em que temos uma rede interligada. Porque no continente, e as colegas do continente vão perceber o que eu estou a dizer, nós temos, digamos, a rede elétrica nacional tem injeção de várias unidades e que pode ser distribuído por todo o país. E se houver algum problema, temos as renováveis que injetam na rede e temos as ligações internacionais, embora fracas, temos ligações internacionais. Ora, numa rede isolada, em ilhas, e a Teresa Costa sabe isto perfeitamente, existem centrais que não podiam ser afetadas. Nós não podíamos ter o risco de ter um contágio dentro de uma unidade de produção que, aqui na Madeira temos 2 unidades de produção termoelétricas, uma que assegura entre 50% a 60% da energia veiculada na rede e no Porto Santo 85%. Eu sei que a Teresa Costa tem, a Teresa Costa não terá, mas a EDA tem, e portanto os Açores têm esta dificuldade, são abastecidos por centrais únicas. Ora, imagine-se que há uma situação de pandemia dentro de uma unidade dessas. De maneira que, quando estas coisas começaram, logo no início de março, ainda a DGS ainda não tinha dado instruções às empresas para definirem o seu plano de contingência, já nós começamos a pensar, meu Deus, como é que nós vamos assegurar que os nossos funcionários não fiquem doentes. Então, todas as medidas foram tomadas, naturalmente, teletrabalho quando isso foi possível, nos circuitos administrativos nós fizemos isso, mas como a Isabel Lança dizia, existem setores de atividade onde isso não é possível e não houve possibilidade de fazer teletrabalho para as centrais térmicas, para os serviços de rede e o serviço de transporte. E para as centrais térmicas, naqueles trabalhos absolutamente essenciais e críticos, antes do Governo Regional da Madeira, que fez uma gestão da pandemia, quer se gosta ou não, fez uma gestão da pandemia ímpar,
no país, assim como depois os Açores, fez uma gestão absolutamente fantástica da pandemia. Nós não tivemos que tomar estas medidas que nós tínhamos preconizado neste plano de contingência absolutamente extraordinário, em condições extraordinárias de dificuldade. Nós, ilhéus, estamos habituados a ter que nos bastar a nós próprios. Estamos habituados a ter situações gravosas. Aqui na Madeira nós tivemos o 20 de fevereiro em 2010, tivemos fogos complicados, mas 2 ou 3 dias depois chegou socorro do exterior. Neste caso, para a pandemia, tudo fechou, foi ao contrário, tudo fechou. E nós, para assegurarmos, digamos, o fornecimento ininterrupto de energia, nós chegamos às pessoas que eram essenciais e eu fui fazer, em cada turno, fui falar com as pessoas e lhes dizer: vocês são para nós o equivalente a um médico na unidade de cuidados intensivos. Porque se alguém fica aqui doente, se alguém falha tudo, a comunicação social, o hospital, se falhar alguma pessoa aqui, se alguém fica doente, estamos todos acuados. E dizia-lhes eu: vocês são operadores de máquinas nas centrais, e dizia-lhes eu: vocês são importantíssimos para nós. E a certa altura termino dizendo-lhes: bem, eu a partir deste momento devem ir para casa e fazer então uma mala para que se monte uma coisa que nós ficamos a conhecer internamente por Operação Redoma. Tivemos e temos ainda esse plano e que não passou do papel e, digamos, dos contactos, porque as coisas aqui na Madeira estamos completamente desconfinados e não há casos há imenso tempo. E essa gestão da pandemia foi realmente bem feita. Em termos de consequências económicas, depois havemos de avaliar, não é? Fechamos muito. Também reconheço que sendo ilhas, o espaço territorial é muito mais fácil de controlar, porque basta fechar os portos ou controlar os portos e controlar o aeroporto, de maneira que, e depois aqui a gestão desta pandemia localmente é possível tomar, mas nós dissemos aos senhores: então façam lá, depois a partir deste momento, a qualquer momento, à medida que isto for progredindo, nós vamos ter que os isolar de alguma forma e íamos colocá-los em hotéis preventivamente, de maneira que eles não fossem contagiados. Toda a gente que trabalha, que exerce uma atividade de engenharia, sabe que está numa ilha e que precisa de tempos de espera para a chegada de materiais. Naturalmente, no setor elétrico, nós temos autossuficiência para 3 meses. E, portanto, isso não ia constituir um problema em termos da chegada de materiais, mas tão simplesmente quando obter termómetros durante a pandemia para fazer o controle de acesso às instalações, encontrei uns termómetros em Cascais, estavam disponíveis, nós pagámos os termómetros, eles saíram de Cascais, portanto, dessa farmácia, entraram nos Correios em Cascais, um dia depois estavam nos Correios Centrais de Lisboa, e demoraram 3 semanas a chegar à Madeira. 3 semanas. De maneira que a gestão da pandemia com os materiais a chegar foi um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno. Eu felizmente, em termos pessoais, tenho 2 miúdos, mas já são adolescentes, e o meu marido também não pôde parar. Ele é engenheiro civil e esteve nas obras de adaptação do hospital para a unidade de Covid. De maneira que abandonamos os pequenos. Trabalhávamos todos os dias da semana, abandonamos os pequenos e todos os dias íamos para a rua. Claro que ao fechar a porta, com o coração apertado, com todas as medidas e com aquela incerteza que todas nós tivemos logo no início, com medidas completamente estapafúrdias, do género de chegar a casa e despir integralmente a roupa na lavandaria, não é? Para depois poder entrar em casa para não atingir os miúdos. Claro que depois esta aprendizagem foi-se tendo... E, enfim, o exercício da engenharia é isto mesmo, é a adaptação, a resiliência, e às novas engenheiras que vão aí, nós temos, de facto, alguma dificuldade logo no início, especialmente quando a entidade patronal, olha, vocês fujam dessa possibilidade de quem vos trate com um paternalista, isso só prejudica. Tentem fugir um bocadinho, só os prejudica enquanto progressão com mulheres.
Eu sinto que não há uma diferenciação. Nesta empresa onde eu estou, fui a primeira mulher engenheira do quadro, sou a primeira engenheira do quadro, faço história, sou um animal histórico, faço história naquela empresa e agora já há há imensas engenheiras, mas aquilo que eu quero dizer às jovens engenheiras é lutem. Aquilo que a Isabel Lança trouxe foi fantástico, todas essas frases inspiradoras. Lutem, não se deixem amedrontar. É verdade que logo no início nós temos que ser melhor do que os nossos pares, mas chegamos lá e não há dúvidas disso. Pronto, é isso que eu tinha a dizer, também não tenho muito mais tempo. Um bem-aja a todas. Obrigada, Beatriz. Relataste muito bem a tua experiência e da tua família, que foi importante, certamente, vocês estarem ambos na rua e terem os filhos em casa, enfim, com a tua experiência. Bem, eu deixo aqui algumas palavras. Estou muito feliz, como vice-presidente da Ordem, representar, enfim, estas mulheres todas. Eu sei que tivemos muitas inscrições, tivemos no máximo 85 presenças das nossas colegas, tiveram uma paciência extraordinária para estarem aqui a ouvir-nos. Ainda estão 77 pessoas, penso eu. Tivemos aqui umas questões que já foram respondidas. Temos aqui a Filipa Ramos a dar os parabéns a todas as palestrantes e, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, e para remate, porque eu sei que há colegas que estão desejosas para ir para o São João, de uma maneira ou de outra, a engenharia e as engenheiras vão estar de certeza nas mudanças de paradigma que estamos a atravessar, com Covid ou sem Covid, nós iríamos atravessar esta fronteira, o tempo teria que ser de mudança, estamos no século XXI, portanto no ano 20 do século XXI e portanto estávamos à beira de qualquer coisa. Sem dúvida que a característica principal das mulheres e todas as que aqui estão presentes e todas as que estão a participar é de certeza, como engenheiras, saberem o que é ter força, saberem o que é serem flexíveis, serem resilientes, terem a coragem, aceitarem desafios. E acabo com uma frase: quem desiste nunca consegue. Portanto, não está na nossa massa, nós que andamos nas escolas de engenharia, criamos a nossa resistência, a nossa resiliência, não está na nossa massa de engenheiras desistir. Portanto, para as jovens, só há um caminho: força, coragem e andar para a frente, porque a engenharia também precisa de nós. Obrigada às minhas queridas colegas das regiões por terem aceito este repto. E esperemos que para o ano tenhamos um evento nacional sem Covid. Sem Covid. Esperamos todas, esperamos todas. Esperamos todas. Obrigada, é um abraço muito forte. Um abraço muito forte a vocês, nós da região, mas também às 85 pessoas que ainda agora estão 75, 76, a todas sintam um abraço muito forte, porque de facto estou muito contente deste dia. Boa noite a todas, bom jantar e bom São João Palmeiras. E até amanhã. Obrigadíssimo, até amanhã. Obrigada, até à Bom trabalho para os restantes. Obrigada. Boa tarde.